Boa tarde para você. Hoje é noite de Copa do Brasil e por isso a dupla Grenal tem bastante tempo para o Campeonato Brasileiro. O jogo do Grêmio sábado contra a equipe do Fluminense no Rio de Janeiro. O Internacional que joga em casa, joga em casa recebendo o seu jogo em casa pelo Campeonato Brasileiro. E a gente vai direto para a nossa central, o Internacional que joga contra o Vitória, claro, do estádio Beira-Rio. A gente vai direto para o nosso controle para você participar aqui do Donos da Bola com a Cris Bart. Boa tarde, Cris. Oi, Caco, olha só, tô aqui com toda essa galera que faz o Donos da Bola, com todos nós. Boa tarde, Caco, boa tarde aos colegas que estão aí na bancada para debater a dupla Grenal, aos nossos telespectadores. E já tô aqui com o celular na mão chamando a nossa audiência, hein? A gente quer a sua participação, sua opinião, sua pergunta. Manda um vídeo pra gente, 51 992 24 1220. Quem sabe é você aqui na nossa resenha. Não é isso, Caco da Mota? É isso aí, legal. Daqui a pouco você mandando recado para nós aqui, o nosso telespectador participando. Nossa bancada, vou começar pelo garoto da bancada, Matheus Dávila, tudo bem? Boa tarde. Teu destaque desses jogos da dupla Grenal aí, o Grêmio provavelmente com o time reserva, o Internacional com força total e o Dali no time. Pois é, D'Alessandro no time, né? Pelo menos essa é a expectativa. Estava nessa manhã lá no CT Parque Gigante, o Odair ainda não confirmou a escalação. Existem alternativas, mas tudo desenha para o retorno do gringo ao time colorado domingo contra o Vitória. Marco Antônio Pereira, boa tarde. Boa tarde. Olha, o meu destaque é para o Grêmio no final de semana contra o Fluminense. Não sei que time exatamente o Grêmio vai colocar em campo. Viaja amanhã já. O Renato gosta do Rio de Janeiro, né? Não é só por isso, mas também... Gosta de um futevôlei, né? Vamos juntar o útil ao agradável. E aí o nosso querido Renato Portaluppi leva o grupo e depois vai definir no Rio de Janeiro. Se ganhar do Fluminense, bicho vai pegar, vai ficar bem, hein? E aí, Sérgio Boas, boa tarde. Boa tarde. O Grêmio tem sido um time preguiçoso no Rio de Janeiro. É só fazer um levantamento de quando vai para o Rio de Janeiro, torna-se um time preguiçoso, já deixou pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Ontem fez um levantamento sobre o Odair Hellmann, Nico Lopes. O interessante é que 6 treinadores não conseguiram dar ao Nico Lopes oportunidade, até deram oportunidades, mas não conseguiram dar a confiança adequada a esse jogador. Algo que o Odair deu ao Nico, firmou o Nico como titular no time do Inter, o mesmo aconteceu com o William Potker quando ele não marcava gols. Então, eu fui fazer uma pesquisa e constatei méritos do técnico nessa grande campanha do Inter. Está aparecendo os números a favor do Odair Hellmann, não é à toa que a campanha do Internacional é muito boa no Campeonato Brasileiro. Nós vamos voltar agora à primeira participação, na verdade, da Central Bandeirantes do Esporte, onde está o Gabriel Correia. Boa tarde, Gabriel. Fala, o relógio suíço está aí, aquele não? Não é suíço, mas ele segue aqui, viu? Mas o negócio é o seguinte, vamos falar da dupla Grenal, né? Porque o Inter joga contra o Vitória agora nesse final de semana e contará com o retorno do zagueiro Victor Cuesta à equipe depois de cumprir suspensão no jogo contra o Corinthians. Ao seu lado, Emerson Santos deve ser o titular, até porque o Klaus, ele vinha de muito tempo parado, como não vai contar com o Moledo, Emerson Santos deve jogar ali na posição. E o principal, o Dávila até comentou sobre o D'Alessandro, ele deve ser titular nesse time, com a ausência do Patrick. Já pelo lado do Grêmio, o tricolor que se prepara hoje à tarde em mais uma atividade, visando o confronto contra o Fluminense, teve os retornos e os trabalhos normalmente de Alisson e Michel. Os dois jogadores devem participar normalmente da atividade de hoje e ficam à disposição para o jogo contra o Fluminense. O técnico Renato que deve escalar um time totalmente reserva, já que o foco é todo na Copa Libertadores da América, como o Fluminense não quis antecipar a partida do Campeonato Brasileiro. O tricolor vai usar reservas no sábado para jogar com time e força máxima na terça-feira. Que horas tem aí, Gabriel? Agora, 12h34. Tá bom esse relógio, tá pontual e é hora também da gente chamar, daqui a pouquinho nós vamos falar mais do Grêmio e tem também D'Alessandro, depois de quase 5 meses, o argentino retorna ao time titular do Internacional. O D'Alessandro faz parte do grupo, como todos os jogadores que estão aqui no grupo estão à disposição ou para entrar no início da partida ou para ser opção. O cara que tem uma história muito bonita dentro do clube, é o capitão da equipe, todo mundo se espelha nele.
Foram quase 5 meses sem começar uma partida. Exatamente 143 dias separam D'Alessandro do último jogo como titular. E neste domingo, contra o Vitória, o argentino deve estar de novo em campo. Quem diria que ele um dia seria uma alternativa e não o titular do time colorado? Esse tempo chegou. D'Alessandro, o capitão multicampeão pelo Inter, hoje é mais uma das tantas peças que tem o técnico Odair para formar uma equipe que seja capaz de disputar o título do Brasileirão. O D'Alessandro faz parte do grupo, como todos os jogadores que estão aqui no grupo estão à disposição ou para entrar no início da partida ou para ser opção. E não só o D'Alessandro, como todos estão respeitando essas decisões da comissão técnica e minha como treinador. Com mais de 400 jogos pelo Internacional, o argentino vive hoje a fase mais diferente de sua história no clube, a reserva. E no momento de buscar a retomada da liderança, surge a oportunidade. Ele é o principal nome para substituir Patrick, suspenso pelo terceiro amarelo. Das 26 rodadas disputadas até aqui, D'Alessandro entrou em campo em 14. Mas o que chama a atenção é que em apenas 3 oportunidades foi titular. Nada que tire o prestígio do gringo junto aos seus companheiros. O cara respeitado por todo mundo, o cara que tem uma história muito bonita dentro do clube, é o capitão da equipe, todo mundo se espelha nele. Já vem de bastante tempo jogando com ele, e não só companheiro de trabalho, mas a amizade cresce a cada dia e fico feliz de ter essa relação boa com ele. Domingo, contra o Vitória, o camisa 10 pode encerrar uma sequência de quase 4 meses longe da titularidade. A última vez que começou um jogo foi contra o Flamengo no primeiro turno, no dia 6 de maio. Eu só tenho a respeitar o treinador, as decisões do treinador e respeitar meus companheiros também. Quando o treinador me precisar ou necessitar de mim, eu estou aí. Portanto, domingo, 4 horas da tarde, no estádio Beira-Rio. Está marcado o reencontro do torcedor com o capitão colorado. Essa mudança eu queria começar pelo Matheus, porque o Matheus acompanha muitos treinamentos do Internacional, do Grêmio também. Um pouco do bastidor de como é que ficou o D'Alessandro nesse período de fora. E essa questão de quem falou ali na matéria, na reportagem que tu fizeste, Matheus, foi o Dourado, que é o capitão. Quem vai ser o capitão no jogo? Já tem essa definição? Já tem. O D'Alessandro era meio que o eterno capitão do time anterior, né? Não, ele não era. Ele é. Esse é o detalhe. O Rodrigo Dourado, na entrevista coletiva, ele se intitulou como vice-capitão. Ele não é o capitão do Inter, ele é o vice-capitão. Quando o gringo está no banco de reservas, o Dourado assume. É com ele. É com ele. Mas com a presença do D'Alessandro no final de semana, a braçadeira vai para o camisa 10, pelo menos o Dourado afirmou isso. O detalhe é que, quando o D'Alessandro entra em campo, o Dourado, em vários momentos, tentou passar essa liderança. Esse símbolo da liderança, na realidade, que é a faixa de capitão pro D'Alessandro. E às vezes o D'Alessandro não aceita. Mas domingo, no Beira-Rio... Não aceita de boa. Não aceita porque ele julga que o Dourado hoje é o capitão do Inter. Que legal isso é ele bacana. mesmo já manifestou isso. Mas sobre o ambiente dele, a mesma coisa, Caco. O fato dele ser reserva não alterou absolutamente nada. A imagem da D'Alessandro no vestiário, ela segue intacta. E o que acrescenta o time, hein, Marcão? O D'Alessandro? Muita qualidade. Nessa hora. Né? Eu não sei se ele vai ter condição de fazer toda aquela função que ele sabia fazer antes dessa parada, mas ele é um jogador que tem muita qualidade, ninguém vai discutir isso. Eu não sei se ele vai ter o tempo de bola, etc. e tal, para desenvolver o jogo. Ele não tinha nem como reclamar a sua entrada no time, porque a última vez que ele jogou, o Inter perdeu. Ele começou um jogo como a gente viu no vídeo. Então ele foi ficando, foi aguardando a sua oportunidade. Acho que é o jogo para ele voltar. Volta bem, é um adversário que o Inter pode bater no Beira-Rio. Eu acho que o D'Alessandro pode dar uma bela contribuição. Se o Inter mata o jogo no começo, ele até pode ser substituído no segundo tempo. O que eu penso que é importante, Boaz, é o D'Alessandro agora com a volta do Damião, colocando mais bolas para o Damião. Ele é um cara que pifa muito bem, né? Ele é um jogador, apesar da idade, né? Ele é um jogador ainda que esbanja muita qualidade técnica, não resta dúvida. E como passamos por uma grande crise técnica no futebol brasileiro, ele ainda consegue ficar bem à frente dos outros. E com relação ao Vitória, já falei aqui, é um adversário fraquíssimo
Então, é um jogo para o Internacional nem pensar num outro resultado que não seja uns 3 pontos. Olha só, vamos voltar ao nosso controle, onde está a Cris Bart. Tem pergunta, tem participação do torcedor telespectador, Cris. É verdade, Caco. Por quê? Porque o D'Alessandro também gera muitas dúvidas na torcida colorada, no nosso telespectador. E olha só o questionamento do Vando de Cachoeirinha. Tá na mão aí, Pedro? Vamos ver. Bom dia. Com a entrada do Alessandro, será que o Odair não vai entrar num dilema? Vai que ele jogue bem. Jogue os 90 minutos. O que ele vai dizer por que o D'Alessandro não jogou antes? Um abraço, Vando de Cachoeirinha. Se ele voltar a jogar bem, vai ser um dilema bom, mas o Odair vai ter que se explicar. Será, Caco? Mas esse é um problema bom, né? Tomara que o D'Alessandro jogue. Eu tenho defendido aqui que o D'Alessandro tem que entrar mais cedo nos jogos. E dependendo do jogo, até começar jogando, se o Inter não tem alternativa, jogos fora de casa, e depois sair, se é para sair. Né? É um dilema bom pro técnico Odair. Mas essa questão só surgiu depois que o Inter deixou cair um pouco seu rendimento no campeonato. Porque até então, até umas 3 rodadas atrás, o Patrick é um jogador que não se podia tocar, não se cogitava da possibilidade dele sair do time. E agora o Patrick caiu de produção. O Patrick chegou aqui sob desconfiança. Depois, dentro de campo, ele correspondeu. E aí depois ele virou o Yaya Touré para grande parte da imprensa do Rio Grande do Sul. Então, menos deixar o Patrick ser Patrick. E os adversários começaram a ver o Internacional, né, Matheus? E marcar mais a jogada do Patrick. Começaram a ver que o Iago no lateral que existia no futebol brasileiro, que é um baita jogador. Taquinho para lá. O Inter teve um resultado que não foi bom, que foi a derrota em Chapecó. Empatar contra o Corinthians é extremamente normal e positivo até fora de casa. Sobre o desempenho, o Odair não tem que se justificar pelo D'Alessandro ser reserva. O Inter atingiu a liderança do campeonato com o tripé de volantes. O Inter faz uma campanha acima do que todo mundo esperava, que todo mundo imaginava. Então, se o Inter terminar nessa posição atual, terceiro colocado, todo mundo tem que bater palma pro Odair. É que teve momentos pontuais, por exemplo, naquele jogo que o Camilo entra e faz o gol, né? De certa forma, os acertos do Odair foram dando, todas as mudanças foram dando certo e os resultados foram positivos. A exceção é esse jogo. E nesse que se viu isso. Talvez o D'Alessandro pudesse ter entrado mais cedo. Matheus, eu sinceramente... Mas não é nada assim para... Eu não vou bater palma pro Odair, porque ele está agora, pelo trabalho dele, dele e de todo o grupo do Internacional, e dos reforços que ele recebeu, agora ele vai ter que assumir essa condição de brigar pelo título. Ele não precisa ser obrigado a ser campeão, eu acho que esse é o ponto. Ele levantou uma responsabilidade muito grande pelo mérito do trabalho dele. Agora, colocar o Inter como obrigado a ser campeão brasileiro é demais. Não, mas a ambição, acho que é isso que o Sérgio está querendo dizer. A ambição tem que ter agora. Se não tem ambição, vai fazer o quê? Vem Paulo Guerreiro, vem um monte de reforços, vai brigar por quê? Mas o Guerreiro não joga, Sérgio. Mas veio para jogar. Bom, mas aí pode tem jogar problema a qualquer jurídico. momento. Tá, e os outros jogadores que chegaram? Quais? Os investimentos que o Inter fez. Sim, o Inter tem Zeca e a campanha se baseia também nisso. Mas não tá jogando agora, muito, Zeca. Não dá pra... Mas por que tirar a responsabilidade agora de não buscar o título? Tem que sim buscar o título, tem que ter essa responsabilidade. Então, se chegar no final do campeonato e o Inter não for campeão brasileiro, Caco, o trabalho foi ruim? Não, a gente não pode analisar só pela tabela. Libertadores é quase guete pro Internacional. Não é, não. Pensava. Libertadores é obrigação. Obrigação porque os times envolvidos em Copa do Brasil e Libertadores. Os gigantes não estão. Mas esses têm um elenco que a gente tem que dizer aqui melhor que o do Internacional. Tá, então me diz. E eles não vieram da Série B. Me diz, Flamengo tem elenco melhor que o Internacional? Tem. Olha, então me diz, me fala do elenco do Flamengo. A zaga do Flamengo. O trabalho que o Odair tá fazendo. O Pará, Léo Duarte, esses caras são melhores. Vamos parar com essa conversa. A discussão é boa. Olha só, nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco a Cris tem mais participação do telespectador. E nós vamos falar também do Grêmio, que na briga pelo título do Campeonato Brasileiro pode poupar titulares para o duelo da Libertadores. Hoje todo mundo está preparado para o jogo do campeonato primeiro e depois vemos que vai acontecer com a Liberta.
Algumas equipes têm a semana toda para se recuperar. Algumas equipes têm um desgaste maior das competições, Copa do Brasil, Libertadores, viagem. O Grêmio enfrenta o Fluminense no sábado às 4 horas da tarde no Rio pelo Campeonato Brasileiro, Rio de Janeiro. Mas como tem jogo decisivo de Libertadores contra o Atlético Tucumã na próxima terça-feira aqui na Arena, Renato mais uma vez pode poupar titulares. A boa nova é que o atacante Alisson e o volante Michel estão de volta aos treinos. Menos mal para quem já perdeu o meia Luan e o volante Ramiro por suspensão para o jogo contra o Fluminense pelo Brasileiro. Só que para não arriscar, na partida decisiva das quartas de final da Libertadores com o Atlético Tucumã na Arena, mais uma vez, um time reserva ou ainda misto pode ser uma alternativa, embora ainda não haja uma definição. Hoje todo mundo está preparado para o jogo do campeonato primeiro e depois vemos que vai acontecer com a Liberta, ainda não está nada garantido. O Grêmio é quinto colocado no Campeonato Brasileiro, mas tem uma diferença de apenas 4 pontos para o líder São Paulo. Renato já escalou o time reserva ou misto em 7 jogos no Brasileiro. Tem 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Somou 11 pontos de 21 disputados. Todas as vitórias foram em casa, contra o Flamengo, Paraná e com destaque para a goleada por 4-0 sobre o Vitória. Longe da Arena, os reservas perderam para o Botafogo e para o Atlético Paranaense. O mesmo placar, 2-1. E ainda empataram por 1-1 com a Chapecoense. No único jogo do time misto, empatou sem gols com o Sport lá em Recife. Prejuízo para quem diz que está na briga pelo título. Algumas equipes têm a semana toda para se recuperar. Algumas equipes têm um desgaste maior das competições, Copa do Brasil, Libertadores, viagem. Então, sem dúvida alguma, o nosso maior adversário é o cansaço, as viagens. Para o lugar de Luan, Jean-Pierre ou Douglas podem aparecer contra o Fluminense. Na vaga de Ramiro, Tassiano ou Michel. São muitas alternativas que vão ser muito bem pensadas pela comissão técnica, que já perdeu Jael e André por lesão para os jogos importantes, que até gerou mudanças no departamento médico do clube. Cada detalhe pode fazer a diferença para seguir apostando na Libertadores e também no Brasileiro. Muito feliz de poder estar nestas condições, de poder jogar uma quarta de final de Libertadores, de poder estar aí no volo da frente do Campeonato Brasileiro. Todo mundo está preparado para quando tenha que entrar em campo e tratar de fazer o melhor trabalho para o Grêmio. Muito trabalho para Renato e para os jogadores. Até sábado, quando finalmente todos saberão qual Grêmio enfrenta o Fluminense. Reserva, misto ou com o que tem de melhor à disposição. O Grêmio está muito ativo com reservas ou com time misto vai enfrentar o Fluminense. Mas, como o Sérgio Boas falou, o Fluminense é um fraco adversário e o Grêmio pode sim vencer o Fluminense. Claro, para mim é fraco, né? Mas colocar time descaracterizado em campo vai tornar o jogo difícil. Tem que ir lá no Rio de Janeiro e liquidar essa fatura. O Grêmio deixou muitos pontos. O Grêmio já foi, como disse aqui o Marco Antônio, há algum tempo era chamado de rei do Rio. Agora virou o rei da preguiça no Rio de Janeiro. Mas vocês viram os números aí da reportagem que o Paulinho trouxe? Ele trouxe a estatística para colocar na reportagem. Todos os jogos fora de casa, o Grêmio não venceu nenhum com o time reserva. E com o time misto, um jogo só, esse empate com o Sport Recife. Já em casa ganhou todos. Então ficou uma má impressão de que o time reserva dá conta. É em casa. Fora não tem dado conta. O Fluminense, o Matheus, 2 meses de salários atrasados. Matheus, Marco Antônio e Caco. Pô, vai lá, coloca um time mais ou menos, ganha do Fluminense e fica na briga pela disputa do título. Os jogadores do Fluminense se reuniram para ajudar a pagar algumas contas, algumas despesas lá nas Laranjeiras, o que é muito bacana, mas mostra o momento ruim que o Fluminense está. Eu, inclusive, no começo do ano aqui na Rádio Bandeirantes, apostei que o Fluminense seria um dos rebaixados na competição. Não sei se vai ser rebaixado, mas agora acho que já escapou, né? Mas agora imagine o seguinte, vou falar especialmente para o torcedor do Grêmio. Imagine o seguinte, o Grêmio está a 4 pontos do São Paulo, joga sábado à tarde no Rio de Janeiro. Se ganha do Fluminense, vai a 50 e coloca pânico, terror
dos adversários que lutam pelo título. Então, o Grêmio não pode deixar escapar essa oportunidade. O torcedor do Grêmio tem que exigir que o Grêmio coloque o time principal contra o Fluminense domingo. Eu só vou fazer a lembrança. Olha só, Matheus, só deixa eu ter mais um chamado da Cris com o torcedor e o Matheus já vai complementar a respeito do Grêmio. Cris Bart, participação agora do torcedor do Grêmio, imagino. É, participação do torcedor do Grêmio, mas adivinha o assunto? D'Alessandro. É o Kid de Guaíba que a gente vai rodar agora, não é, Pedro? Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Kid de Guaíba. Eu sou gremista. O time do Inter está muito bem sem o Gringo. Eu acho que se ele entrar, a maionese vai desandar de novo. Um abraço. Será? Vocês concordam com o Kid de Guaíba? Na verdade é uma boa corneta, é uma brincadeira. Esse negócio do maionese tem a ver com o Odair Helma e coisa e tal. Matheus Darla estava falando a respeito do Grêmio. Obrigado ao Kid aí. Ia pegar só o gancho no que falava o Sérgio e o Marcão, só fazendo a lembrança do lado do adversário. O Fluminense acredita em possibilidade de Libertadores. Então, vai encher o estádio, tenta, apesar das dificuldades técnicas, vai fazer um jogo muito forte contra o Grêmio. Vai encher o estádio? Vai tentar, né? Não, eu acho que não. O jogo vai ser no Engenhão. Não tem como. Digo aqui hoje, tem promoção. 16 mil. Tem promoção de ingressos. Tem promoção? Então vai a 17. Então vai a 17. Olha só, o Gabriel... É o máximo que Marcão, tem de torcida do Fluminense. Tem um chamado pouco tempo, mas é rápido para mais uma informação. Gabriel Corrêa. Só para destacar o gol do Brasil de Pelotas, né? Venceu a equipe da Ponte Preta jogando fora de casa, gol do Wellington Júnior, 1-0 para o Brasil, que dá uma respirada na luta contra o rebaixamento. Caco. Legal, importante essa informação, o Brasil se recuperando com o Rogério Zimmermann. Muito legal, né, Marcão? Ganhou da Ponte fora, bacana, a Ponte está numa situação difícil. Valeu, Matheus, obrigado, Boaz, obrigado, Marcão. A gente volta amanhã, tem muito mais de Dupla Grenal. Tchau!